Olá, amigos do canal Dourados Web TV. É com imensa satisfação que estamos aqui para mais um programa da nossa coluna Direito. Hoje, nós vamos tratar de um tema que foi objeto de muita discussão, de muitos comentários na mídia nacional, que é a respeito de um julgamento do Supremo Tribunal Federal que ele tratou. Na verdade, não foi o pleno do Supremo Tribunal Federal, mas foi uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, eu já vou especificar qual delas foi, que ele tratou, essa turma tratou no julgamento sobre a questão do aborto. Qual foi o contexto pelo qual o Supremo Tribunal Federal tratou da matéria recentemente? Tem havido muitas afirmações, às vezes confusas, ou algumas afirmações, às vezes incorretas, na grande mídia, dizendo que agora o aborto está legalizado até o 3º mês de gestação. Não é assim. Qual foi o caso? O Supremo Tribunal, estou aqui com o voto na íntegra do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi quem trouxe essa novidade, que trouxe essa fundamentação neste habeas corpus. É o habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro. Do que tratava esse caso? Haviam algumas pessoas que estavam presas, que foram presas, estavam sendo investigadas e depois foram presas ali no estado do Rio de Janeiro, porque elas faziam parte de uma clínica clandestina que praticava aborto com consentimento da gestante. Deixe isso bem frisado. Essas pessoas, elas tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após um recurso do Ministério Público. Essa prisão preventiva, ela foi ratificada, ou seja, ela foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Desta decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, houve um recurso, houve um habeas corpus que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal, também em Brasília, contra esta prisão que havia sido ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, é no contexto sobre o direito a responder ou não em liberdade o processo, que chega essa matéria ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero delimitar bem aqui. O habeas corpus não questionava a constitucionalidade, a recepção ou não pela Constituição de 1988 das hipóteses de aborto com o consentimento da gestante. Não era isso, não era sobre isso que o habeas corpus tratava. Ele tratava tão somente sobre a liberdade dos réus, se eles poderiam ou não responder em liberdade ao processo. O ministro Marco Aurélio concedeu a liminar, os réus foram soltos. No julgamento do mérito do habeas corpus, o ministro Marco Aurélio votou pela concessão da liminar. E o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência, ele pediu vista do processo, isso em agosto desse ano, de 2016, ele pediu vista do processo para analisar melhor o caso. Quando o caso volta a julgamento, agora no mês de novembro, o que acontece? O ministro Luiz Roberto Barroso fala, olha, o habeas corpus ele não pode ser conhecido, porque ele se trata, isso é uma questão técnica, se trata de um habeas corpus substitutivo de recurso, então ele não pode ser conhecido. Porém, de ofício, eu quero decretar, eu quero conceder a ordem, mas por um outro fundamento. E aí, além do fundamento da inexistência dos requisitos da prisão preventiva. É nesse contexto que o ministro Luiz Roberto Barroso diz que os réus deveriam responder ao processo em liberdade, não só porque não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, mas também porque o aborto, quando praticado com o consentimento da gestante e com o feto e tendo o feto menos de 3 meses, não é considerado crime. E aqui eu quero, e por isso que eu estou com o voto do ministro Barroso na íntegra, eu quero tratar aqui com vocês, trazer o que disse, o que fundamentou o ministro, e depois eu quero trazer as minhas conclusões, as minhas considerações. Se o Supremo acertou, a primeira turma do Supremo, ou errou. Mas antes disso,
é bom que se diga que essa decisão do Supremo, ela não tem força de súmula vinculante. Ou seja, os juízes de primeira, os desembargadores de segunda instância não precisam seguir esta orientação. Haveria esta imposição somente se o pleno, ou seja, as duas turmas do Supremo Tribunal Federal, tá? Ou seja, os 11 ministros tivessem decidido nesse sentido e tivessem formado uma súmula vinculante com este teor, dizendo que o aborto praticado com o consentimento da gestante até o 3º mês de gestação não seria crime. Então, essa história que às vezes a mídia vem divulgando erroneamente, agora o aborto é legalizado. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal não legisla. A quem cabe legislar? Ao Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Aqui já há até uma crítica feita a esse ativismo judicial do Supremo, porque, de fato, o Supremo agiu fazendo as vezes do legislador. Mas vamos trazer mais alguns contextos aqui. Primeiro, o nosso Código Penal já traz duas situações onde o aborto é permitido. A primeira situação é quando o aborto é resultante de estupro. A segunda situação é quando o aborto pode trazer risco à vida da gestante. Nessas duas situações, o aborto é legalmente permitido. Isso está lá no artigo 128 do Código Penal. Mas tem uma outra hipótese criada pelo Supremo em um julgamento não tão recente, de alguns anos atrás, um julgamento de 2012, onde o Supremo disse que é permitido o aborto no caso em que se ficar comprovado que o feto não tem cérebro. Ou seja, ou por alguma anomalia no cérebro, é o caso do aborto do anencéfalo, o feto logo assim, ou a criança logo assim que nascer, irá morrer. Ou, quando muito, nascerá morta. Nessas situações, o Supremo também, alguns anos atrás, já havia permitido o aborto. Então, nós temos 3 hipóteses de aborto. Ou melhor, de abortamento. Tecnicamente, alguns falam que o termo abortamento seria mais preciso, mais correto. Nós temos 3 hipóteses de aborto já permitidas na nossa justiça, já permitidas no nosso ordenamento jurídico. O que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, ele partiu de algumas premissas, e eu quero aqui já fazer um contraponto. Lá no artigo 5º da Constituição, no caput, está previsto que todos têm o direito à vida. E ele, para trazer esse entendimento jurídico novo, que foi ratificado por 3 ministros dos 5 ministros da primeira turma do Supremo, ele traz alguns raciocínios. E aí eu quero ler aqui, trazer parte dele, está lá na página 8, ele traz o seguinte raciocínio, a respeito do início da vida. Torna-se importante aqui uma breve anotação sobre os status jurídicos do embrião durante a fase inicial de gestação. Há 2 posições antagônicas em relação ao ponto. De um lado, os que sustentam que existe vida desde a concepção, desde que o espermatozoide fecundou o óvulo, dando origem à multiplicação de células. De outro lado, estão os que sustentam que antes da formação do sistema nervoso central e da presença de rudimentos de consciência, o que geralmente se dá após o 3º mês de gestação, não é possível ainda falar-se em vida em sentido pleno. Aí o ministro, para não enfrentar essa situação, ele segue no próximo tópico. Não há solução jurídica para essa controvérsia. Ela dependerá sempre de uma escolha religiosa ou filosófica de cada um a respeito da vida. Porém, exista ou não vida a ser protegida, o que é fora de dúvida é que não há qualquer possibilidade de o embrião subsistir fora do útero materno nesta fase de sua formação. Ou seja, ele dependerá integralmente do corpo da mãe. Esta premissa, factualmente incontestável, está subjacente às ideias que se seguem. E aí o ministro segue trazendo as suas ideias. Então ele traz o seguinte raciocínio, olha, o embrião até o 3º mês, ele não consegue viver fora do útero materno.
então ele necessariamente ele é dependente 100% da mãe. E aí ele diz que nessas situações, impor à mãe uma gravidez, mesmo que não seja desejada por qualquer motivo, porque não traz situação, seja ela por estupro, seja ela por conter risco, ou seja ela porque simplesmente a mãe não quer ter este filho. Não tem essa exceção aqui no voto do ministro. E aí ele diz que isto ofende alguns direitos da mulher. Primeiro deles, violação à autonomia do corpo. Segundo, violação do direito à integridade física e psíquica. Terceiro, violação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Quarto, violação à igualdade de gênero. Aqui o ministro diz, olha, como o homem não engravida, então a mulher tem um ônus a mais do que o homem. E quinto, discriminação social e impacto desproporcional sobre mulheres pobres. Diante dessas supostas violações que o ministro diz que a mulher sofre quando tem uma gravidez indesejada, ou seja, melhor, quando a legislação impõe que o filho seja gerado, fere esses direitos da mulher. Eu quero fazer aqui alguns contrapontos. Primeiro fundamento, e aí eu li lá, fiz a questão de ler todo, um parágrafo do voto do ministro. Ele diz assim, olha, o feto, o embrião, não consegue sobreviver fora do útero da mãe durante 3 meses. Por isso ele é totalmente dependente. Ora, este fundamento, a ele pode ser feito um contraponto. A criança recém-nascida, a criança com 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, ela ainda assim continuará sendo dependente da mãe, do pai, para sobreviver. Ela não consegue, é claro, ela sobrevive fora do útero, mas ela não consegue sobreviver de forma independente dos pais ou de alguém. Nem por isso, nessa situação, é autorizado o homicídio de uma criança que não consegue sobreviver independentemente. Fazendo em paralelo, nós poderíamos utilizar este argumento como contraponto ao fundamento utilizado pelo ministro. Por quê? O certo é que, a partir do momento em que houve a fecundação do espermatozoide com o óvulo, um novo ser surge. Ainda que a atividade cerebral inicial dele só venha depois dos 3 meses. Mas é um ser que cresce, que vai crescendo, células se multiplicam, o coração já bate. Então nós podemos, e isso, como disse o ministro, vai partir de algum ponto, de alguma crença filosófica ou religiosa. Mas o fato é que a ciência diz que a partir do momento em que há uma fecundação, que o espermatozoide se junta ao óvulo, surge ali um novo ser. Um novo ser vivo, ainda que não tenha atividade cerebral. E se temos um novo ser vivo, nós temos a proteção da Constituição à vida. Bom, fazendo uma crítica aqui ao voto do ministro. Primeiro, essa questão que ele trouxe para debate não era objeto do habeas corpus. Segundo, ele concedeu a ordem pelo mesmo fundamento que havia sido requerido quando da impetração do habeas corpus. Ou seja, dispensava-se então trazer um novo fundamento. Quer me parecer que o ministro Luiz Roberto Barroso quer chamar a atenção para esse debate, para um futuro julgamento. Daqui uns dias o Supremo irá julgar sobre o aborto em caso de microcefalia. Mas, repito, este caso que ele tratou não se tratava de aborto praticado com o consentimento da gestante porque o feto, tinha essa anomalia da questão da microcefalia. Não, tratavam-se de crianças perfeitas. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, a nossa legislação ambiental, ela protege, até mesmo ovos de animais não podem ser destruídos, não podem ser aniquilados, não podem ser quebrados. A nossa legislação protege isso. E por que então a nossa legislação permitiria o aborto? Infelizmente, acredito eu, e essa é uma opinião minha, que o Supremo não mandou bem com essa decisão. Que o Supremo não, que a primeira turma, pelos 3 ministros, Luiz Roberto Barroso, o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber.
Espero aqui ter esclarecido para vocês, primeiro, que não houve legalização nenhuma do aborto. O que houve foi uma decisão pontual que vale para aquele caso em específico. E não foi o Pleno do Supremo quem decidiu e que editou uma súmula vinculante nesse sentido. E ainda que tivesse feito, acredito que o Supremo estaria usurpando a vez, usurpando as funções do legislador se fizesse tal coisa. Porque ele estaria indo de encontro com o que a Constituição diz e estaria indo de encontro com o que o Código Penal também traz. O Código não excepciona o prazo no caso do aborto praticado em caso de estupro. Pode ser até 3, 4, 5 meses. No caso do aborto praticado quando há risco para a vida da gestante, não traz prazo. E então o Supremo trouxe ali um prazo não previsto na legislação, um prazo não previsto na Constituição, pelo qual, segundo o entendimento do ministro, seria possível aborto. Quer me parecer que o Supremo extrapolou, a primeira turma do Supremo, extrapolou, foi além de suas funções. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.